que é correção monetária? O que muita gente apanha de correção monetária? Eu não acredito que peritos ainda apanhem dessa questão da correção monetária. Toda vez que eu estiver falando de recomposição do poder de compra, se eu estiver falando de correção monetária, eu estou falando apenas de recomposição do poder de compra. Eu estou pegando um valor que está lá atrás, estou pegando um valor que está lá, por exemplo, no ano 2000, e vou trazer ele para agora, para 2020. Eu estou trazendo ele para cá. Edilson, tem juros? Não. Isso aqui, quando eu falo de correção monetária ou atualização monetária, eu estou falando apenas de recomposição do poder de compra. Entendam que, mesmo que a parte não pediu recomposição monetária, isso é um direito da parte, tá bom? Por quê? Porque está acontecendo a perda pela inflação. Então, correção monetária é presumida. Mesma coisa de juros de mora. Tem gente que apanha juros de mora até hoje. Juros de mora, a pessoa entrou em mora, já está devendo juros de mora. Por quê? Porque o próprio Código Civil já determinou que entrando em mora vai se pagar juros. A mesma coisa acontece com a correção monetária. Correção monetária é presumida. A gente tem a súmula 54 do STF. Me confirmem aí se a súmula 54 do STF, que fala que a correção monetária é devida, mesmo que não seja requerida pela parte. Confirma comigo se a súmula 54 do STF. Não lembro direito, mas me confirmem aí. Vocês estão aí, dedo rápido no gatilho, me confirmem aí. Então, a correção monetária, ela não é nenhum ganho, ela é a mera recomposição do poder de compra. Se ela é a mera recomposição do poder de compra e ela é presumida, você sempre vai ter que fazer essa taxa. Por isso que é tão importante você conseguir fazer esse trabalho tranquilamente. Você está simplesmente pegando um valor que estava em uma determinada data e levando para outra data qualquer. Aí algumas pessoas falam o seguinte, Edilson, mas na hora que você falou do exemplo do Dr. César, que ele ia emprestar o dinheiro para o cunhado dele, e ele ia ter que decidir se ele, que taxa de juros ele ia cobrar. E dentro da taxa de juros lá, tinha taxa de juros, é uma função da inflação, do risco, do custo de oportunidade, dos gastos e do lucro esperado por aquela operação. Ora, se você já me falou que a correção monetária, ou seja, a inflação, já está aqui dentro da taxa de juros, por que é que há essa presunção da taxa de juros, ou seja, a presunção da correção monetária? Porque, infelizmente, ninguém contou isso para o legislador. Se ninguém contou isso para o legislador, que no momento em que se determina a taxa de juros, dentro da taxa de juros já está a inflação, como ninguém contou isso para o legislador, consequentemente, isso acaba perdurando. Edilson, por que você está falando isso? Vocês devem ter percebido, há poucos dias a gente teve essa mudança, né? Mudança no modo de se operar, o financiamento imobiliário. Vocês lembram? Pouquíssimo tempo. A Caixa Econômica muda as regras dela, colocando o seguinte, olha, você tem a opção de pegar o plano com taxa fixa, então você pode escolher o seguinte, olha, ou você vai fazer o seu financiamento imobiliário com taxa fixa, ou você vai fazer o seu financiamento imobiliário com a taxa mais o indicador de correção monetária. Por quê? Porque dentro da própria taxa fixa, dentro da própria taxa de juros, já havia a correção monetária. E aí surgem aqueles planos, né? 6% ao ano, mais 6% ao ano, mais IPCA. Outros 4,5% ao ano, mais IPCA. Para o próprio SFH, tá? Surgiram esses planos. Foi por causa disso que surgiram. Então, dentro da taxa de juros, eu tenho um fator chamado inflação. Dentro desse fator, esse fator inflação já está aqui, é um dos indicadores da taxa. Agora, quando eu crio algum empréstimo com taxa de juros pós-fixadas, entenda que eu estou colocando dentro da taxa de juros que o banco calcula, já tem a correção monetária. Para transferir esse risco para o cliente, ele faz o quê? Ele faz alguns contratos com taxa de juros pós-fixada. Inclusive, a gente já teve aula aqui na comunidade com taxa de juros pós-fixada, mostrando exatamente, olha, eu tenho uma taxa de juros mais um indicador de inflação. E aí, tem toda a discussão como assistente técnico para se fazer nesse negócio. O importante é que você entenda que, se dentro da taxa de juros já tem a correção monetária, na hora que o agente financeiro está cobrando a taxa de juros, ele não deveria cobrar a correção monetária. Agora, a gente sabe que lá na comissão de permanência, que ficou em vigor de 1986 a 2017, dentro da comissão de permanência estava quem? A taxa de juros remuneratórios. Esses juros que eu estou falando, juros remuneratórios. Dentro da comissão de permanência estava quem? A taxa de juros remuneratórios. E alguns bancos, descaradamente, ainda cobravam taxa de correção monetária. O importante é você entender que a correção monetária não é nenhum ganho para a parte, ela é apenas a recomposição do poder de compra. Eu vou estar pegando um valor que está lá no passado e trazendo esse valor para hoje. Ora, se eu estou pegando esse valor que está lá no passado e trazendo esse valor para hoje, não há
nenhum ganho. Em tese, não há nenhum ganho. Há apenas a recomposição do poder de compra.